A minha mensagem de hoje ela é baseada no capítulo 7 de João e também no Desejar de Orações, na página 430 em diante. Eu quero que todos vocês leiam novamente em casa. Nós lemos aqui na igreja, vocês que estarão me assistindo um dia, leiam o capítulo 7 de João. Leia aqueles que os adventistas que têm o livro Desejar de Orações, na página 430, onde fala da festa dos tabernáculos. Nós vamos tirar várias lições desses textos aqui. E para aqueles que não acreditam nos textos da senhora White, eu também faço um apelo. Você nem precisa ter o livro. Basta você digitar na internet, no Google, né? Desejar de todas as nações, PDF, e você terá um livro para você estudar. Leia esse capítulo, a festa dos tabernáculos. E você vai fazer um paralelo entre o que a Bíblia diz e o que Ellen White escreveu. E você vai começar a clarear a mente para ver como essa mulher é uma pessoa inspirada por Deus. Sabe, irmãos, já fazia alguns meses que Jesus, eu vou falar assim, na linguagem de hoje, não ia à igreja. Desde o dia em que ele tinha curado aquele homem no sábado e que procuraram prendê-lo para matá-lo, Jesus se afastou. E diz aqui o texto que Jesus não ia mais ali, né? Não ia mais à igreja. Jesus era inimigo agora dos líderes da igreja. E pense no seguinte, irmãos, pense como se fosse hoje. Um irmão da igreja, que não é amigo dos líderes da igreja, que não vai à igreja. Você ia ter dúvida desse homem, não ia? Você ia pensar um pouco a respeito deste homem. E os irmãos de Jesus foram como que criticá-lo, dar um conselho para ele, na verdade mandar que ele, Jesus, já que ele se dizia ser o Messias, o Cristo, deveria ir para Jerusalém, deveria pregar no meio da multidão. Você é muito medroso, você não tem a coragem de se declarar quem você é. Sabe por que, irmãos, eles diziam isso? Porque eles eram egoístas. Eles eram amantes do mundo, da glória. Eles queriam que Jesus, o irmão dele, fosse aclamado rei. Mas Jesus, nesse texto que nós lemos aqui, e vocês que vão ler na internet, que vão ler na Bíblia, Jesus deu uma lenhada neles. Amigo, o mundo não gosta de mim, porque as minhas obras diz para eles que eles são pecadores. Eles não gostam de mim. Agora de vocês eles gostam. Não foi isso que nós lemos? O mundo não aborrece vocês. Vocês são amantes do mundo. Foi isso que Jesus disse com essas palavras aqui. Sabe, irmãos, o que é que diz a Bíblia, 1 João capítulo 2, o verso 15 e 17, nós não vamos ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa glória que os irmãos deles queriam, que as pessoas queriam colocar como rei, não era outra coisa a não ser amor ao mundo. E ao invés de ser criticado, Jesus disse: vocês são amados, porque vocês são mundanos. Vocês têm o sentimento do mundo. É por isso que o mundo gosta de vocês. Ele não gosta de mim. Mas Jesus não foi, ou não queria, não estar naquela muvuca, naquele movimento de gente. Porque ainda o seu tempo de ser preso e morto não havia chegado. Jesus tinha um dia para morrer. Sabe, irmão, você saber o dia que vai morrer. Saber até mesmo a hora que vai morrer é angustiante ou não é? Jesus sabia a hora que ia morrer. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele sabia o dia que ia morrer. Mas no verso 14, verso 15 do capítulo 7, Jesus pregou ali na metade da festa. A festa durava 7 dias. Na metade da festa ele chegou lá, fez um sermão. Diz a Bíblia aqui que todo mundo se maravilhou. As pessoas que estavam ali para pregar, para prender Jesus, não tiveram coragem. E olha que texto maravilhoso aqui.
44, verso 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que você não o trouxeste? Por que vocês não prenderam Jesus? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhe os fariseus: vós também fostes enganados. Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Eles deram essa ênfase. Teve algum chefe da igreja que acreditou nesse tal de Jesus? Vocês são enganados também? Continuando. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. É isso que os fariseus dizendo. Quem acreditava em Jesus era maldito. Nicodemos, o que de noite fora ter com Jesus, sendo um deles, disse-lhes, um fariseu, disse-lhes: porventura julga a nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e tê-lo conhecimento do que ele fez? E eles responderam e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. Irmãos, quando Jesus pregou e as pessoas se maravilharam do que quanta sabedoria aquele homem tinha, muito mais sabedoria do que os doutores da lei. Jesus sabia muito e nunca tinha ido a uma escola. Nem Jesus, diz Ellen White, e nem João Batista foram à escola. Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Amém. Era isso que fazia daqueles homens serem pregadores. Jesus era o foco das atenções, irmãos. Todo mundo que só falava em Jesus, era mal ou era bem, mas era falando dele. Uns criam nele, outros descriam. E Jesus, naquele sermão, ele disse o seguinte: vocês um dia vão me buscar, e vocês não vão me achar, porque para onde eu vou, vocês não irão. Vocês não irão. É triste isso ou não é? Jesus prometeu: para onde eu for, eu quero que vocês estejam comigo, não é isso? Mas aqueles, ele disse, vocês não vão estar. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. E agora eu quero ver o verso 37, irmãos, até o 39. Agora 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. E nós vamos comentar aqui, já estamos no finalzinho. Irmãos, existiam 7 festas em Israel. Existiam 7 festas em Israel, dividido em 3 espaços de tempo. No primeiro mês, vamos lá, presta atenção, estou percebendo que estão viajando. No primeiro mês tinham 3 festas: a Páscoa, os pães asmos e as primícias. No primeiro mês, no dia 14, era a Páscoa. No dia 15, os pães asmos. E no dia 16, as primícias. 50 dias depois das primícias, tinha o Pentecostes. Era a 4ª festa. E no 7º mês judaico, havia as outras 3 últimas festas. No dia 1º do 7º mês, havia a festa das trombetas. As trombetas iriam tocar para avisar que no dia 10 havia a festa da expiação. E no dia 15, a festa das trombetas. Vou dizer para vocês aqui rapidamente, sem comentar muita coisa, irmãos. Tudo isso era tipo da obra de Jesus de salvação pela humanidade. No primeiro mês judaico, no dia 14 era a Páscoa. Quem era a Páscoa? Jesus deveria morrer. Morreu. Nos pães asmos, ele deveria ser
Era um pão sem fermento, porque Jesus não tinha fermento. Fermento é símbolo de pecado, Jesus não tinha pecado. Eles deveriam comer o pão sem fermento. E no dia 16 deveriam apresentar o molho das primícias. Isso tudo aconteceu. E 50 dias depois das primícias aconteceu o mesmo que o Pentecostes. As 4 primeiras festas aconteceram lá com Jesus presente. E depois, no 7º mês judaico, havia as festas das trombetas, que era preparando o povo para a expiação. E nós, adventistas, acreditamos que a expiação começou quando? 1844. Irmãos, das 7 festas, 6 ou uma está em andamento, que é o juízo, a expiação. E qual é a última festa? Tabernáculos. Era a festa em que realmente era dia de festa. Em 3 vezes ao ano o povo era obrigado a ir em Israel. No 1º mês, no 3º mês e no 7º mês. Obrigado a ir. Mas a festa de tabernáculos, irmãos, era um negócio muito bonito. Eu vou tentar falar rapidinho aqui. Tente imaginar. A cidade de Jerusalém era forrada de barracas de folhas, de ramos, de palmeira ou de qualquer coisa. Sobre as casas, lembra? As casas eram de pedra, pareciam lajes nas casas. Mas era tanta gente que vinha em tudo que é lugar. Nas montanhas em volta. Estão tentando imaginar? Visualize na mente de vocês. A cidade cheia de barraco. O pessoal, era uma festa campal muito linda. Todos estavam reunidos ali na cidade, lotado de gente. Nos telhados, lotado de gente. Nas montanhas em volta, tudo lotado de gente. E quando começava a cantar o coro lá no templo, irmãos, diz a Moaide. Eles começavam a cantar lá no templo. Lógico que não cabia todo mundo lá dentro de Jerusalém, no templo. Eles começavam a cantar lá. E as pessoas começavam a cantar aqui fora. E começavam a cantar fora da cidade. E começavam a cantar fora lá das montanhas. Era bonito, não era? Você escutava aquela música nas montanhas em volta de Jerusalém. Era uma festa agradável. E no último dia da festa, nos 7 dias, no último dia da festa, eles tinham um ritual. Sabe qual era o ritual? Eles iam no riacho, o riacho de Cedron, eles pegavam um pote, vamos falar assim, um pote de água, e traziam ao templo, bem cadenciado, e música tocando, e todo mundo cantando, era coisa maravilhosa. Mas era um ritual. E o sacerdote trazia aquele cântaro de água, e lá no santuário tinha 2 bacias. Uma era derramada, e ali em cada bacia tinha um sacerdote. E aquele que vinha de lá com a água, derramava a água ali naquela bacia. E aquela bacia tinha um caninho, um esgotozinho, que descia e caía lá no riacho novamente e ia embora para o mar. E do outro lado, na outra bacia, tinha também um esgotozinho que caía lá no rio. E era derramado vinho, suco de uva, símbolo do Espírito Santo, símbolo de Jesus, não é isso? Tanto a água quanto o vinho era símbolo de Jesus Cristo, da palavra de Jesus. E aquilo tudo que estava acontecendo ali, agora preste bem atenção, é nessa hora em que o sacerdote traz e derrama a água ali, aquilo representava quem? Jesus. Que é a água da vida. As palavras de Jesus traz vida eterna. E foi nesta hora em que Jesus se levantou no meio do templo e disse: quem tiver sede, venha a mim. Irmãos, era o último dia da festa, as pessoas estavam cansadas. Será que não estavam cansadas? 7 dias de campal, dormindo num telhado, para ir no banheiro. Estou pensando em bobagem aqui, mas é a realidade, já não é? Era cansativo ou não era? As pessoas estavam já cansadas. Apesar de ser uma festa muito bonita, eles já estavam cansados. E muitos dali, diz a profecia, estavam com os seus amores ao mundo, queriam a ambição de conseguir as coisas, de receber as bênçãos de Deus, de ter uma casa, né? Eu ia dizer um carro, não tinha carro, tinha carruagem, sei lá. Ele tinha tantos sonhos, tantas... Jesus disse: amigo, Jesus conhecia o coração de cada um deles, e disse assim: se você estiver cansado, vinde a mim. Se você estiver com sede, venham a mim. E o povo não compreendia que aquilo tudo era um ritual para apresentar Jesus.
a eles. Sabe, irmãos, os judeus, os líderes religiosos, ficaram com a mente tão cega que eles não compreendiam mais o significado daquelas coisas. O significado, às vezes, de um lava-pé na igreja. Ah, eu vou tomar Santa Ceia. Não, a Santa Ceia tem um significado. Ah, eu vou tomar o batismo, tem um significado. Até mesmo pastores, às vezes, cometem erro. A pessoa está dizendo, não quero. Eu vou abrir aqui um parênteses, vou contar uma experiência que eu fui contra esse batismo, mas depois eu fui a favor. Imagine, uma jovem que recebia espíritos demoníacos, e a igreja, nós estávamos fazendo estudo com ela e queriam que ela batizasse. E eu sei que com muita luta, um dia ela queria, outro dia ela não queria, e no dia do batismo ela foi. Mas quando chegou lá, ela disse que não queria mais se batizar. Não queria mais se batizar. E ela estava aqui na frente, foi lá para o fundo da igreja e disse, eu não vou me batizar, eu não quero me batizar. Eu não sei se o diabo estava falando para ela, ou brincando alguma coisa. Sabe o que o pastor falou? De dentro do tanque batismal, tragam ela arrastada. Tragam ela arrastada. E põe ela no batismo. E eu, que era o senhor da igreja aquele dia, fiquei doido. Falei, como vocês vão batizar uma pessoa que não quer batizar? Ele digo, traga a mulher e põe no batismo. E trouxeram a mulher dizendo, não quero, eu não vou. E tacaram ela no batismo. E irmão, vocês não vão acreditar. A mulher estava com espírito mau. E o pastor estava certo. Taca a mulher no batismo. E o espírito mal foi embora. E essa irmã foi uma das melhores que eu já conheci da igreja. Amém. E eu, Oséias, na época, não quis batizar. Achei que não devia. O pastor estava certo. Mas voltando aqui ao nosso assunto. E terminando o seguinte, fazendo esse apelo, irmãos. A obra de Cristo, a alma sedenta, ecoa ainda. E apela para nós com poder ainda maior do que os que ouviram no templo naquele dia. Aquela voz de Jesus, está cansado, está com sede, vem a mim. Essas mesmas palavras ecoam até hoje e apelam ao nosso coração. Sabe, irmãos, eu estou angustiado. Falando pessoalmente, eu não estou tendo mais paz, eu não tenho mais paciência. E esse sermão eu estudei exatamente procurando alguma coisa. E eu quis passar para vocês, porque eu sei que nós estamos assim. A fonte está aberta para todos. Venham a mim e beba. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Amém. Jesus sempre apelou para a humanidade. Aqueles homens e a nós hoje. E aqui, como diz a irmã White, ecoa ainda hoje com mais poder do que para aqueles daquela época. Nós vimos agora no trimestre descansa em Cristo, né? Irmão, nós precisamos aprender a descansar em Cristo. Confiar que Ele está governando e que Ele vai nos ajudar. Eu vi ontem um vídeo de uma irmã na internet e a mocinha contou, a adventista, deixou a igreja porque ela era fiel na igreja. Dessas que a gente diz assim, fiel, porque faz culto e tal, eu não falto na igreja e tal. E o ritualzinho dela todo dia, fazia o culto de manhã cedo e saía para a escola. E num dos dias ela fez o culto, saiu para ir para a escola e um estuprador pegou. Não só ela, 3 homens pegaram, 3, ela e mais 2 amiguinhas. E na hora que eles pegaram ela, colocaram no carro, ela começou a orar, Deus, nos livra dessa situação. Nos livra. E Deus, dizendo ela, Deus não livrou. E ela se escandalizou com Deus. Abandonou a igreja. Não quis mais nada com Deus.
Porque ela disse, Deus não existe, porque Deus não me salvou. Eu fazia tudo direitinho e Deus não me curou. E Deus não me livrou. E às vezes as pessoas se confundem, né? Deus sempre está conosco, irmãos. Mesmo que nós venhamos a morrer uma morte injusta. Mesmo que venhamos ter uma vida sem, vamos dizer assim, sem futuro nesta vida aqui. Temos que ter claro em nossa mente que o que Deus nos prometeu não é aqui nesta terra. E eu vou falar uma bobagemzinha aqui. Você sabia que até hoje eu não tive uma casa bonita? Eu já comecei as 3 casas bonitas, a Vilani fica mordida comigo. E quando a casa está quase pronta, sabe o que eu faço? Vendo e vou começar do barraco. E sabe o que aconteceu nessa semana? Eu comecei a pensar bobagem na minha cabeça. Eu pensei, para que casa aqui na terra? Se Jesus me preparou uma mansão para mim no céu. Amém. Para que uma casa bonita aqui? Né? Nunca pensei isso na vida, irmãos. Eu pensei essa semana. Né? Irmãos, se nós estivermos cansados, se estivermos com sede, vamos a Jesus. Ainda, como disse lá Jesus naquele texto, ainda estou com vocês. Ainda tem tempo de que Ele está nos ouvindo. Mas um dia as pessoas irão procurar Jesus, não está escrito em um dos profetas pequenos, irão um vagabundo de um lugar a outro procurando a palavra e não vão achar. Hoje Jesus está dizendo, se você tem sede, venha, beba, porque vai chegar um dia em que você vai procurar e não vai encontrar. Que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém. Para que nós possamos tomar a decisão correta de ir a Jesus hoje. Amém. Agora. E essa música que nós cantamos no início e vamos cantar agora, ela fala muito. É uma mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.